Nós vamos ler, vamos meditar. Hoje é uma noite de fé, aleluia. Essa tarde, a Lidiane, que trabalha conosco aqui, fazendo o serviço dela, tirou a coluna do lugar. E ela veio pedindo ajuda, a gente estava sentado ali trabalhando, e ela travada, muita dor. Ela vai contar o testemunho domingo, vou dar um spoilerzinho só. Oramos, em nome de Jesus. É vértebra, é disco da coluna, como é que chama lá, o nervo ciático, o que for. O que for. É criação de Deus. Deus, claramente na Bíblia, mandou curar o enfermo. Amém? Eu não acredito que Deus coloque enfermidade para depois mandar tirar. É muito confuso isso para mim. Jesus ter dado a vida para que pelas suas feridas fôssemos sarados. Ele mandar tirar a enfermidade e ele põe a enfermidade para dar uma lição. Lembra da historinha? Deixa eu falar rapidinho. Aquela história, você que tem filhos. Teu filho erra. O teu filho desobedece. Aí saiu na chuva, pegou gripe. E aí deu febre. Lembra da história? Já vou até afirmar, né? Não vou nem perguntar. Você não vai chegar no teu filho e falar, você vai ficar com febre agora, vomitando, olha, dando nessa tremedeira, tá vendo? Caindo no chão. Eu não vou te levar para o hospital para você aprender. Alguém faz isso? Não. Pronto, fiz a pergunta. Não. Você corrige depois. Então, a gente não faz isso. Nós não fazemos isso, mas a gente acha que Deus faz. Quer dizer então que nós somos mais bondosos do que Deus? Lucas capítulo 11, eu acho que diz lá, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo aquilo que vocês necessitam. Amém? E aí nós oramos por ela. Nós oramos essa fé. Ué. Sabe onde mata a fé de muita gente? Vai orar, vai lidar com uma situação, vem todos aqueles e se? E se Deus tem um propósito? E se essa pessoa fez algo que não deveria? E se não é hora? E se? O que Deus mandou fazer? Falando de enfermidade, o tema não fala só de enfermidade, mas falando de enfermidade, o que Deus mandou fazer? Ele mandou curar. Impõe as mãos sobre os enfermos. Amém? Esses sinais seguirão os que creem. Mas você sabe que mata a sua fé e a minha? A gente não trabalha em cima daquilo que Deus revelou claramente. Sabe, quando acontece algo, a cabeça da gente fica assim, ó. Ah, mas e se? E se? Será que eu pequei? E pode ser que eu tenha pecado, então eu vou me acertar. Mas a gente fica paralisado. O resumo é esse. E o paralisado não é que a gente congela na foto, né? A fé da gente não é fé. Amém? Não é fé. Pode ser um sentimento, pode ser, não sei nem o nome. Mas não é a fé bíblica. Não é a fé que remove a montanha. Quando Jesus diz em Marcos 11, você vai dizer, quando você disser à montanha, vai, joga-te no mar. Não duvidar no coração. Onde é o problema? A gente fica aqui, ó, questionando, pensando um monte de coisa. E aí a gente trabalha com aquilo que Deus não mandou a gente trabalhar. A gente, ao invés de trabalhar com aquilo que foi revelado, Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para os homens, as encobertas são para Deus. A gente fica trabalhando com as de Deus, encobertas a nós. E se Deus tem um propósito? E se Deus quer levar embora a pessoa, né? Deus não quer que ela receba a glória, que ela veja a glória, vai para a glória. A gente fica trabalhando com aquilo que Deus não mandou. Como é que pode exercer fé? Tiago 5 diz, eu estou pregando já, amém? Quem precisa hoje ter fé aqui, para remover montanhas na sua vida? Fé pela tua casa, fé por amigos, fé para ver o propósito de Deus se cumprir em você, através de você. Tiago diz, ainda o assunto é enfermidade, mas pega o que está sendo dito sobre fé, coloca em qualquer situação. Tiago diz assim, alguém enfermo, chama os presbíteros, unja com óleo, faça a oração da fé.
e o enfermo será curado. E a oração da fé salvará o enfermo. O que é fé na Bíblia? Hebreus 11:1. Quem sabe? Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza, que coisa desafiadora, dos fatos que nós não vemos, mas é firme fundamento. Como que eu consigo orar a oração da fé que Tiago diz? Baseado em Hebreus 11:1, é firme fundamento, é certeza. É por isso que a gente, entendeu? Titubeia. A gente, no fim, não crê, como a gente ouviu quinta-feira passada aqui. Talvez seja uma esperança, mas não é fé. Fé é certeza, irmão. Aí eu já sei que na cabeça de alguns passa assim, né? Ah, mas teve um dia que eu acreditei e não aconteceu. Olha, para mim eu tive certeza. E não foi assim, não foi assado. Amados, eu vou dizer uma coisa só sobre isso. Se não aconteceu e você creu, isso vai acontecer. De você fazer tudo o que é a tua parte para fazer. E Deus, Ele pode ter outro plano melhor do que aquilo que eu estou achando, que eu estou orando com tanta certeza? Pode. Mas a questão então, que eu não vou entrar em crise de fé. Onde eu quero chegar é que desse jeito, eu pensando assim, eu estou dando o meu melhor, eu creio. Eu não vou ficar pensando que Deus tem propósito, Ele mandou eu crer. Se Ele tem, é com Ele. Mas a minha parte é sempre, um culto como esse, vou orar com fé. Se Deus tem outra coisa, é departamento dele. Eu vou dar o meu melhor para ele, quem está entendendo? Amém? Eu vou entregar a minha fé, eu vou dar o meu melhor. O poder de Deus é 1 trilhão, pensa, sei lá, monstrilhão. Eu não sei nem a medida de energia, assim, joule, sei lá. Aí você pega 1 trilhão, vai, dá 0. Põe 0 e 1 trilhão, multiplica esse 0 por 1 trilhão, o que vai dar? 0. Deus Todo-Poderoso quer agir, o que eu estou entregando para Ele? E aí, acharam? 1 Samuel 30, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, era uma cidade dos filisteus, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tocaram fogo, destruíram a cidade. Olha o 2. Levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porque os homens tinham saído para uma reunião com os filisteus. E você já está entendendo que Davi, tem alguma coisa errada com Davi, fazendo reunião com o filisteu? A gente vai ver isso. E as mulheres, as crianças ficaram. Todas foram levadas, ninguém mataram, estou no 2 ainda, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres e seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais forças para chorar. Já passou por isso? Chorar e chegar uma hora que não tem mais lágrima, não tem mais força para chorar. Desespero, é desespero total, é se sentir completamente incapaz, insuficiente. Perdeu, né? A coisa caiu a casa mesmo. O verso 5 diz das mulheres também de Davi que foram levadas. Verso 6, Davi muito se angustiou. Olha só, era um homem que estava profundamente angustiado com a situação dele. E você pega o que está sendo descrito literalmente, que levaram literalmente filhos, mulheres, bens. Pega isso como um símbolo do que acontece todo dia por aí. A mulher que vai embora, o marido que vai embora, o filho que abandona a casa, o pai que abandona a família, a perda de bens. E muito se angustiou Davi. Dá para entender, né? A angústia de alguém. Perdeu bens, perdeu família, perdeu a saúde. Saúde prejudicada. E olha só, o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam, estou no verso 6, em amargura,
cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se esforçou. Outra tradução diz, se reanimou no Senhor, seu Deus. A moça que veio, ela foi ali, nós começamos a orar por ela. Irmãos, ela não podia pisar, ela tinha tirado a coluna do lugar, saiu andando aqui para a glória do Senhor. Foi terminar o serviço, estava passando vassoura, fazendo arrumação aqui no prédio, curada. Depois eu perguntei para ela, eu já contei tudo, né? Ela vai contar domingo. Eu acho que ela está no pós-jogo. Aí domingo ela vai contar. Ela vai contar melhor que eu, né? Vale a pena ouvir de novo. Foi nela, né? Irmãos, todos nós temos os amalequitas em nossa vida. Esse amalequita é enfermidade, esse amalequita é um vazio existencial, esse amalequita é problema financeiro, esse amalequita é uma batalha espiritual que está tentando esfriar você perder toda aquela paixão, como a irmã estava aqui ministrando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter alegria de fazer as coisas. E a gente tem que lutar com tanta coisa. Eu já contei essa história. Eu morei em São Mateus, glória. A minha rua era de terra, isso foi em 1975, 74, 75. Então minha casa tinha poço, pra você ter uma ideia. Pois é. E aí, tinha um matagal do outro lado assim, e tinha um sujeito que era o valentão, era uma malequita do pedaço. E o apelido dele era Pi. Não sei se era Pi de pilantra, Pi de... verdade. Pilantra. O que mais tem com Pi? Picareta. Ele batia em todo mundo. Eu era garotinho. E um dia minha mãe saiu. E eu louco para andar de bicicleta, ela não deixava sair na rua com a bicicleta, por causa do Pi, não sei o quê. Ela saiu, falou, fica em casa, hein? Eu falei, sim senhora. Ela desceu a rua assim, peguei a bicicleta e saí. Eis que do meio daquela vegetação natural ali da rua, do matagal, sai o Pi. Falei, aí alemão, aquela conversa assim, né? Falei, deixa eu dar uma volta, acho que nem tinha rolê naquela época. Deixa eu dar uma volta nessa bicicleta, E eu meio congelei assim. Falei, nossa, além de me levar a bicicleta, eu vou apanhar da minha mãe, né? E aí, eu fiquei segurando, falei, não sabe nem o que dizer. Você não sabe nem o que falar. Fiquei, não, né? Segurando a bicicleta assim. Aí ele veio e falou, que nada, é uma voltinha. Ele foi sentando na bicicleta assim. E aconteceu algo inusitado. Ele sentou, aí ele olhou assim, para o fim da rua. E eu olhando para ele, eu segurando a bicicleta. Ele falou, aí alemão, você queria dar uma subidinha na bicicleta, tá de boa. Ele pegou e sumiu no mato, se jogou no mato assim. Quem vinha subindo a rua? A minha mãe. A minha mãe já tinha corrido atrás dele com vassoura, que minha mãe não está aqui hoje. Já, São Mateus não é para fracos. São Mateus não é para os fracos, né? Se eu te contar. E por que ele desceu da bicicleta? A minha mãe estava subindo a rua. Aí eu congelei de novo. Minha mãe chegou, tinha os vizinhos no portão, assim, né? Olhando, assim, a paisagem. E aí ela chegou, tudo bom, seu fulano, boa tarde, tudo bem. Ela veio na minha direção. E eu, no primeiro momento, falei, estou salvo, né? Graças a Deus, aleluia, né? Não levou a bicicleta. Não, minha mãe não ficou muito preocupada com o Ibope, não. Ela me pegou pela orelha aqui, ó. Mas me arrastou. Falar, vamos conversar lá dentro. E os vizinhos olhando assim, né? Mas tomei uma surra. Mas fui salvo. Fui salvo. Na desobediência, minha mãe teve misericórdia, né? Deus teve misericórdia. Minha mãe voltou. O caso de Davi é que, no primeiro momento, não teve livramento. E é a situação que muitos de nós vivemos. E nós temos, quando se fala em fé, né? Que fazer na hora difícil, precisa ter fé. Mas a gente, por exemplo, mede Deus, por exemplo, pela quantidade de coisas que Ele nos livra.
Ou melhor, a gente vai medir Deus principalmente por aquilo que Ele não nos livrou. E Deus, para ser bom para alguns de nós, Deus ser bom, Deus ser poderoso, é Ele não deixar certas coisas acontecer. Pode atrasar um boleto, uma gripe, né? Até a página 2 tudo bem. Mas a gente mede se Deus é bom, se Deus é poderoso, por exemplo, desse jeito. Certas coisas, como é que pode acontecer com alguém? Davi, para entender a história, nós estamos no capítulo 30. Desde o capítulo 23, foi a última vez que você vê Davi orando. Davi não estava bem. Davi fugindo de Saul já há alguns anos. Davi e aqueles homens se juntaram a ele lá desde o capítulo 22, fugindo, passando privação, fome e perseguição. Para onde eles foram? Eles foram ali para o território dos filisteus. E o Davi que tinha derrotado um filisteu anos antes, não tantos anos antes assim, derrotou, e ali estavam o quê? Tentando entrar no exército dos filisteus, para lutar contra os israelitas, que era o povo dele. Não estava orando, como eu disse, e as coisas acontecendo, chegou nesse ponto, que eles voltam para a cidade emprestada lá dos filisteus, e Clag estava queimada, aconteceu tudo que a gente leu, e Davi chega no fundo do poço. A gente já falou isso aqui, porque os israelitas o perseguiam. Eu fico pensando, e a gente se preocupa demais com isso, né? Com a nossa reputação. Fico pensando que Davi pensava o seguinte: eu imagino que andam falando de mim lá. Para o rei estar atrás de mim, para o exército atrás de mim, tanto tempo. Talvez o povo está dizendo o seguinte: esse Davi não fez coisa boa não. Esse Davi aí fez algo muito sério com esse rei. E aí, o povo de Israel contra ele. Os filisteus, eles voltam dessa reunião. Os filisteus não permitiram ele participar do exército. E quando ele chega lá, que está tudo queimado, os homens dele querem apedrejá-lo. Ele não serve para mais ninguém. Já se sentiu assim? Tem aquele momento que parece que você não serve para nada, que você não tem valor. E aqui, eu não sei você, mas aqui Davi, a luta, ele acabou permitindo, foi acontecendo, dele entrar nesse estado de uma aridez, de uma negação espiritual da fé dele. De negar, um corintiano virar palmeirense. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Eu sou santista, eu estou aqui assim, entendeu? Eu não sei como é que é esse negócio aqui, entendeu? Acho que é, né? É mais do que, como é que chama? Virar casaca. É uma traição total. Depois a gente fala mais sobre isso. Aí, o que aconteceu? Verso 6. Ele muito se angustiou. E olha só, no meio dessa angústia, ele se esforçou no Senhor. Quando ele se sentiu o pior dos piores, sentia errado provavelmente, sentia culpado, acusado, estava acontecendo tudo isso porque ele estava daquele jeito, frio, sem oração, sem nada, indo para o lado do inimigo, desviou, tudo de pior. E a casa caindo em cima da cabeça dele, tudo dando errado. Tudo que podia dar errado, dando errado. E no meio dessa angústia, talvez, mais de uma vez você viveu, está vivendo isso. E isso vai bater na sua porta para você viver de novo. Essa coisa que, olha, isso me ajuda muito a pensar desse jeito. Essa idolatria a respeito do que eu sinto. Que a minha vida fica girando em torno, como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me sentindo? É isso que vai validar o meu dia. É isso que valida se Deus está comigo ou não. Como eu estou me sentindo? Como eu me sinto a respeito disso? Como eu me sinto a respeito daquilo? E fácil, a gente se descobre o quê? Andando como cristãos, somos cristãos, mas andando baseado o quê? Na alma, não no espírito. Andando na carne. É uma verdadeira idolatria. A gente fica ali tentando medir a nossa fé. Já se pegou fazendo isso? Eu já. Você tentar medir se você está cheio de fé ou não pelo que você sente.
Não, não. Fé é certeza do que você não vê. Provavelmente também é o que você não sente. Você não tem certeza se você sente. Isso é alma. Você tem certeza por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Quando Deus fala com você. Quando a palavra de Deus, você crê nela. É fé, e fé, Romanos 10, 17, vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem do sentimento. O teu sentimento não pode ser usado para validar a tua vida espiritual. Se sentir bem é ótimo. Mas quando você estiver angustiado, quando você estiver no meio de um desespero, primeira coisa então, o que fazer na hora difícil? Na hora difícil, no meio do desespero, você tem que se esforçar no Senhor, seu Deus. A verdade a respeito da sua vida, vou falar de novo. A verdade a respeito do que Deus quer da sua vida, o que Deus tem para você. A verdade não é o que você está sentindo, ok? Angustiado, desesperada, cansada, desgastado. Não, essa não é esse o retrato da minha vida, isso não me representa. A verdade a meu respeito, no meio da luta, da decepção, do fracasso, é aquilo que Deus fala a meu respeito. É o que Deus fala, não é o que eu sinto. Diga assim comigo: o que eu sinto não é a verdade a meu respeito. A verdade a meu respeito é o que Deus diz a meu respeito. E Ele diz para você nessa noite: não pare, aleluia, não se canse. Olha, quem espera no Senhor renovará suas forças. Não olhe para trás, não tire a mão do arado, não olhe para a esquerda ou para a direita. Se esforce no Senhor teu Deus, como Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te chamei para introduzir esse povo, que era o povo de Israel que saiu do Egito, na terra que prometi a ele. Esforça-te. Fala para alguém do seu lado aí: esforça-te, tem bom ânimo. Hoje é noite de renovo, irmão. Você entrou angustiado, desesperada? Não. Então, primeira coisa, ele se esforçou em Deus. E olha o verso 7. O que ele fez quando ele se esforçou em Deus? Ele manda chamar o sacerdote Abiatar, que traz a estola sacerdotal, que era aquela peça que era usada pelos sacerdotes, e através dela, daquelas pedras, eles consultavam a Deus. Acontecia isso? Acontecia. Era algo que Deus havia dado lá no tempo de Moisés para o povo, e eles consultavam a Deus dessa maneira. Hoje, a estola sacerdotal, o que é? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Existem absolutos, coisas que se você sente, se você não sente, você tem que fazer. Eu sempre falo de tomar banho. Você morre de vontade sempre de tomar banho? Pode ser sincero. Ah, todo mundo sente. Não vejo a hora de tomar banho, né? Olha aí. Escovar o dente, passar o fio dental. Você fala, né? Vou tomar um banho de gato, vou fazer assim, né? Mas o interessante, quando você entra no chuveiro, você fala assim, vou rapidinho, né? Aí você entra no chuveiro, você não quer mais sair. É ou não é? Você fala, que negócio bom esse daqui. Impressionante como nós somos volúveis. Impressionante como a gente... nós somos uma montanha russa muitas vezes. Nós não podemos. Entende? Independente do que eu sinto. Eu sou maduro hoje. Se eu sinto, se eu não sinto, eu vou lá e tomo banho. Por quê? O conhecimento me libertou. Eu sei que eu preciso de banho. Eu vou, escovo o dente, passo o fio dental. Faço lá o bochecho lá com, como chama lá, esqueci o produto. Se eu sinto, se eu não sinto. Mas a gente faz isso com a nossa fé. A gente faz isso a respeito de orar, de ler Bíblia, de vir para um culto, de cultivar a vida espiritual, que é a minha e a sua responsabilidade. Deus não vai fazer isso por você não, Ele já fez. Ele deu uma palavra. Ele deu Jesus Cristo. Ele deu o Espírito Santo que mora em você. Dê lugar a isso. E esquece esse negócio, você,
Deixa eu ver como eu estou me sentindo aqui. Chega disso! Chega disso! Criança que fica, não, mas não estou com vontade de tomar banho, né? Quero dormir do jeito que eu estou. Dormir no sofá e não quero ir no banho, não. Nossa, vai tomar banho, vai escovar dente. Criança faz assim. Em nome de Jesus. Tem absolutos, tem coisas, isso aqui é desse jeito e acabou. E eu falei do banho, que você entra logo em seguida, né? E de repente você não quer mais sair. Quantas vezes foi assim um culto? Quantas vezes foi um momento que você pegou uma Bíblia para ler um texto e aquilo entrou no seu coração? E foi estender a mão. Foi um gesto simples. E que diferença faz? A pessoa fica derrubada. A pessoa fica morta, angustiada. Mas no meio daquela situação, no meio da sua angústia, Davi se esforçou. Quem esteve sábado aqui no seminário de finanças? Alguns tiveram. Lembra do vídeo daquele programa do Fantástico lá do Max? Esqueci o resto do nome dele. Aquele consultor empresarial. Um rapaz, lembra? Ele viciado em drogas, lutou contra o vício, casou, entrou na empresa que passou lá no Fantástico. E ele havia já sido, em 3 anos, é isso? Alguém me ajuda aí. Em 3 anos ele tinha, é isso? 5 vezes ele foi promovido. E mostrou o diálogo, mostrou o microfone escondido lá na roupa do patrão. E o patrão disfarçado, né, que era um novo funcionário, estava lá fazendo uma consultoria. E ele falando de Deus para o rapaz, explicando as coisas. Excelente funcionário, olhando direitinho, não foi? Olhou direitinho o serviço, e outro funcionário falando assim, falou, põe qualquer coisa aí, põe que saiu tal hora, chegou tal hora, e ele não. E aí acaba, né, o vídeo, o patrão chamando ele, falou, nós vamos ajudar, eu sei que você tem um trabalho que você faz com dependentes químicos, porque você já foi dependente, nós vamos te ajudar, nós vamos te abençoar. O que é isso? É alguém que luta, é alguém que lutou. Tem algo me roubando. É o meu temperamento? É a minha maneira de pensar? É uma enfermidade? É um problema que de repente familiar que o diabo quer que eu repita esse filme? Meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou ser também? É isso que eu vou passar o que eu aprendi? Não. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos sair daqui nessa noite com uma decisão no coração, para não ter que ficar decidindo todo dia, para não ter que ficar decidindo todo dia lutar com isso, pensar, como é que eu estou me sentindo para lutar? Não, eu vou tomar uma decisão na minha vida, e você vê Davi fazendo exatamente isso. Ele, a partir desse momento aqui, ele não sabia, mas aqui foi uma chave que ele virou na vida dele. Porque quando você vira a página da Bíblia, ele não tinha a página da Bíblia para virar. Ele dali a pouco ele é consagrado rei de Israel. Saul morre. Ele não sabia, como você não sabe, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso da sua vida, o Deus que é o teu bom pastor, sabe que você e eu precisamos renovar isso em nosso coração. Quem sabe alguns aqui estão precisando renovar o primeiro amor, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão pelas coisas do céu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu sei bem como é que é isso. Estou há 41 anos andando no Evangelho. Quanta coisa acontece, mas eu preciso tomar uma decisão, porque a vida é minha. E o problema é que isso não afeta somente a mim. Você vê como Davi, ali era líder daqueles homens, o que Davi estava fazendo, o que Davi decidia, afetava a vida deles também. E hoje, provavelmente, você está afetando sua casa, o seu ambiente de trabalho, a sua escola, lá, a tua classe, por decisões, ou a falta de decisões. Decidir o quê? Eu vou voltar ao primeiro amor, voltarei às primeiras obras, como diz lá no Apocalipse, o texto lá, da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso.
A gente ouviu isso no seminário. A palestrante falando da Kelly, da dependência que ela tem de Deus. A dependência que ela tem de dizer, não, Senhor, eu quero que o Senhor confirme. E ela me contando que já rejeitou convites bons, porque ela buscou a Deus primeiro. Davi, o que ele consulta aqui a Deus? Essa dependência de Deus voltar a ser Senhor na nossa vida, de Deus voltar a ser aquele super, total, bom pastor da minha vida, de eu depender dele totalmente, corpo, alma e espírito, cada assunto, cada detalhe. Ele pede a estola sacerdotal para perguntar o quê? Senhor, devo ir atrás lá dos amalequitas e achar as mulheres, as famílias? Provavelmente, qualquer um de nós diria, Davi, você vai orar, vai ainda perguntar para Deus, né? Não tem polícia, não tem o 90, não tem nada não. É você que tem que ir. E você está perguntando para Deus, sabe aquela ideia de parecer absurdo, de parecer que é uma dependência exagerada? Não! Essa foi a virada na vida daquele homem. Ele busca a Deus para perguntar uma coisa que a maioria de nós ia montar num cavalo e a gente ia sair correndo. E é onde muitas vezes nós tropeçamos, porque nós não andamos na direção de Deus. Deus deixou de ser o bom pastor. Deus deixou de ser o Senhor da minha vida. E sabe como eu me movo? Eu me movo pelo óbvio, que me parece óbvio, que parece que há para o momento. Eu acabo me movendo pela angústia, pela decepção que está acontecendo comigo, como Davi. Mas naquele momento ele toma uma decisão, ele se volta para Deus. Glória a Deus. E essa noite, em o nome de Jesus, eu estava orando e preparando essa palavra, em o nome do Senhor, e desde o sábado do seminário, eu percebi isso na palestrante, na Kelly, uma dependência profunda de Deus, ser Deus, e em o nome do Senhor Jesus, essa noite, em o nome de Jesus, Deus vai voltar a ser Deus na sua vida, Deus vai voltar a ser Senhor, Deus vai voltar a ser Salvador, Deus vai voltar a ser o Todo-Poderoso, soberano, aquele que está no controle de tudo, que eu estou andando com Ele, as menores coisas eu pergunto para Ele, eu vivo uma vida de dependência intencional, eu busco para valer mesmo, e se algo dá errado, eu tenho paz no coração, porque eu sei que Deus tem algo melhor aqui, eu sei que aqui há uma outra maneira de Deus trabalhar, há descanso no coração. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da vida daquele e daquela que se entregam a Ele. Aliança. E quando vem o pior, eu não tenho medo. Segunda coisa que eu tenho que fazer na hora difícil, ou o que acontece na hora difícil. Sabia você que na hora difícil a bênção é disfarçada? Eu já falei uma vez aqui, eu tenho um livro, Oportunidades Disfarçadas. Tem um limão na capa. Aquela ideia de pegar o limão, né? Apareceu o limão na vida, faz uma limonada com limão. E casos verídicos, histórias de empresários, gente, não só empresários, pessoas que pegaram o limão e fizeram limonada. Sabia que a Bombril, que virou sinônimo de palha de aço, né? Bombril, o Roberto, esqueci o sobrenome dele. Ele pegou máquinas como pagamento, não era o ramo dele. Ele pegou máquinas que faziam essa palha de aço, que vieram de fora, eu acho, não me lembro agora. E ele olhou e falou, o que eu vou fazer com isso? Aí ele foi pesquisar, porque era o que o devedor tinha como pagamento para ele. Virou Bombril. Quantas vezes a nossa maneira de pensar, sabe qual é? E eu estou falando de um Deus que está no controle da minha vida. A maneira de pensar é olhar para o problema, e problema para mim só serve para me livrar dele. Problema só serve para me angustiar. Problema só serve para
atacar, sei lá, minha confiança. Ó, quero ler para você um trechinho. O fundador da Sadia, e depois a Transbrasil também foi ele, o Atílio Fontana. Olha o que ele escreveu, que isso aqui você encontra, muitos anos atrás, ele escreveu o seguinte: uma oração pelos seus concorrentes. Quando vem um problema, quando alguém me ameaça, eu achei que nunca mais ia acontecer isso. Eu achei que, meu Deus, depois de tanto trabalhar, fazer, servir, cuidar disso, família, sempre alguém parece que quer passar a perna, alguém quer dar o rodo, né? Como diria em São Mateus, alguém quer tomar o meu lugar. Ameaça, ameaça, ameaça. Eu sei que a maioria de nós olha para as coisas desse jeito, mas essa noite vai mudar isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. De novo, há um Deus que é todo poderoso na sua vida, e operando o Senhor, quem vai impedir? Olha a oração que ele escreveu: benditos sejam os meus concorrentes. Quem já ouviu isso? Já leu? Benditos sejam os meus concorrentes que me fazem levantar cedo e me render. Está escrito, e me render mais o dia. Que me obrigam a ser atencioso, competente e correto. Que me fazem avivar a inteligência para melhorar meus produtos e meus serviços. Que não dizem minhas virtudes e gritam bem alto meus defeitos. A gente não gosta disso, né? E assim posso me corrigir. E é mais longa do que isso, mas no final ele fala assim: que provocaram em mim o desejo de me superar e melhorar meus produtos, que por sua concorrência me converti em um fator de progresso e prosperidade para o meu país. Que o Senhor lhes dê vida longa. Não pede para matar, não. Fala, Senhor, mata quem ela. Some com ele, com ela. Aleluia. Olha, esse homem, que eu saiba, não era cristão, que eu saiba. Que o Senhor lhes dê vida longa. Bênção disfarçada, sabe por quê? Eles saem, olha aí o texto, eles saem procurando, talvez indo no rastro, né, do que foi deixado. Ele pergunta para Deus, Deus fala, vá, e você vai alcançá-los. E eles saem, e olha o verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Sabe quando você está em luta e ao invés de vir solução, vem mais problema, vem gente para você cuidar, vem gente que você tem que servir, vem gente que você tem que dividir o que tem, teu tempo, tua comida, o tempo do lazer, do entretenimento. Eles acham um egípcio e diz ainda o 11, deram-lhe pão, comeu, deram-lhe água a beber. 12, também deram, e comeu bem aqui, né? Um pedaço de pasta de figo seco, 2 cachos de passa, comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia. Então ele perguntou a Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita. Achou. O meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. E o servo amalequita que tinha invadido Ziclag o abandonou. E ele conta no 14, ele dá o relatório que eles puseram fogo em Ziclag. Fala, olha aí, alguém que sabe o que aconteceu. E Davi lhe diz, você pode nos guiar, verso 15, e ele fala, se você não me entregar nas mãos do meu patrão, eu guio. 16, o 16 daqui a pouco. Ao servir alguém, lembra de José na prisão? Ele preso, mas diz a Bíblia que ele fazia o melhor. Que coisa impressionante. A pessoa ter tamanha fé, tamanha confiança em Deus, de crer, textos como Romanos 8 que diz, olha, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele saiu, ele foi para cima, Davi, né? O Davi que tem que estudar,
Davi que tem que trabalhar, Davi que pula cedo, Davi que corre atrás. Mas ele não corre atrás num pânico, está entendendo? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Esse homem e essa mulher não lutam na vida, angustiados, com medo de não alcançar o que entendem que Deus tem, o que desejam, o que querem. Não lutam, levantam cedo, vão dormir tarde, trabalham, mas assim numa angústia, talvez vai dar certo, talvez não vai. Não, você tem um Deus todo-poderoso na sua vida, você está buscando a Deus como Davi buscou, e quando aparece ao invés da solução, ele não encontra a Amalequita, ele encontra um servo, que ele ainda tem que dar comida ainda. Queimaram tudo lá em Ziclag, ele serve aquele homem. José fez a mesma coisa, a gente sabe da história. Em um dia qualquer, que parecia um dia como qualquer outro dia, o copeiro lá do faraó, você sabe da história, amanheceu com uma tromba desse tamanho, triste, e José, no meio do drama dele, se importa com a pessoa. Quanta gente perde a bênção de Deus. Está escutando o que eu estou falando? Você tem porta fechada na sua vida, porque você permite que a angústia, o abatimento, a falta de fé, roube a sua vida. Já não sirvo, já não estou envolvido em ministério, eu não vou numa célula, eu não tenho mais um coração para servir, eu fico fugindo de pessoas, eu fico fugindo de problema. Eu fujo disso, tudo é ameaça para mim, em o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai mudar isso em nosso coração aqui. Em o nome de Jesus. Eles dão de comer, bênção disfarçada, porque aquele homem guiou. Oh glória, Davi e os seus homens, até onde estavam. Amados, essa coisa de ver, não diz a Bíblia, Mateus 5, se os teus olhos forem luz, a tua vida toda será luz. Os olhos são a candeia da alma. Como você tem olhado para os problemas? Problema para você é só algo que você quer se livrar. Adversidade para você serve apenas para angustiar a sua vida. Olha aí, parecia que ia bem a minha empresa, parecia que ia bem o meu emprego, apareceu alguém, parece uma ameaça, eu vou passar a perna nele. Eu não vou ensinar, eu sou o superior dele, eu não vou ensinar tudo para ele não. Acontece isso? Acontece, né? Insegurança, medo, mesquinharia, falta de fé, falta de visão. Você acha que teu emprego, a tua vida é sustentada pelo patrão? É sustentada por alguém? Não! De novo, volte aos fundamentos da fé, a um Deus todo-poderoso, que é Senhor na tua vida. Na vida de quem aqui Deus é Senhor todo-poderoso? Dá um glória a Deus aí. Amém! Em o nome de Jesus. Eu contei uma história aqui uma vez. Eu creio que alguns vão lembrar, mas eu quero falar não do ponto principal que eu já contei. A história de um casal no Rio de Janeiro, pastor Caio Fábio, anos 80, nos bons tempos dele, ele contando essa história. Uma moça brasileira, uma doutora em biologia, o marido francês, o Pierre, arquiteto. E tinha um crente, eles davam aula na UERJ, no Rio de Janeiro, acho que era UERJ. E tinha um crente lá, ele não cita o nome, esse homem vamos conhecer um dia na glória. O Pierre entrava para dar aula e de longe assim, ele falava assim, Pierre, quem lembra dessa história? Alguém lembra dessa história? Ele falava assim, Pierre, Jesus te ama. Diz que o Pierre, ele contando depois, ele ficava assim, nossa, que coisa medieval, é francesão, né? Que coisa mais atrasada. Acho que é americano que fala assim, né? Eu estou mal no meu francês, né? Americané, que é assim mesmo, né? Que coisa estranhê, né? Todo dia, o cara estava lá, impressionante, um monte de aluno assim, o Pierre, e o cara viu o Pierre, Pierre, Jesus te ama. Sabe gente que parece que nada é ameaça para a pessoa? A reputação, tem gente que idolatra a sua reputação, né?
Morre de medo de fazer as coisas. Ai, nem na internet eu coloco nada de Jesus, sabe? Porque vou perder o emprego. Meus amigos, o que vai acontecer, né? Ninguém vai gostar mais de mim. Na faculdade lá, né? E aí um dia, o Pierre passando, o irmão fez assim, Pierre. Aí o Pierre estava com uma cara de funeral. Aí o irmão foi até ele e falou, o que aconteceu? A esposa, a Miriam, sofreu um acidente, ficou paralítica. Conta até que cresceu um bócio em cima da lesão. Um acidente de carro, ficou paralítica. O ponto que eu quero chegar, esse homem, o cristão, que não cita o nome dele, falou, aleluia. Pierre, chegou a hora de vocês. Chegou a hora de Deus entrar na vida de vocês. Como que alguém tem olhos para enxergar no meio de uma tragédia, e a tragédia do outro, que passa a impressão que eu não estou nem um pouco preocupado, eu não estou me compadecendo em nada, eu não estou achando que é grave. Mas eles contam, porque depois, sabe o que aconteceu? Eles foram na casa, e chegaram para Miriam e falaram, Miriam, Deus quer te curar. Você vai pedir para ele para ser curado. Ele falou, mas eu não acredito em Deus. Os dois eram ateus. Eu não acredito. Falou, mas Deus acredita em você, Miriam. Sabe esses irmãos, irmãs assim que tem, é fácil, é gente descomplicada. Eu quero isso para a minha vida. A gente pisa em ovos demais, a gente anda no natural demais, como povo de Deus que somos. Que olhos que esse homem tinha, que revelação que ele tinha, para olhar para algo desesperador desse jeito e crer que Deus podia tocar na vida daquela mulher. E aí a mulher falou assim, tá bom. E aquelas orações de alguém que está tateando, né, tentando chegar em Deus, fala assim, Deus, se tu existe, me ajude, eu quero voltar a andar. E ela ouviu uma voz na cabeça dela, joga a cabeça para trás. Está num vídeo, quem conheceu o pastor Caio Fábio? Alguns conheceram. É um vídeo, te passo até o vídeo depois. A mulher ouviu aquilo e foi tão forte que ela fez o movimento. Ela estava paralisada aqui para baixo. Ela fez o movimento, estalou a coluna, levantou da cama andando. Eu já orei para uma pessoa paralisada por um acidente, ela levantou da cama. Lá na Coab 2, um acidente de carro também, 5 meses. A Neide conheceu o Kleber, Suzana, amigo dele. Eu creio nisso. Aí o testemunho termina. Os dois, naquela época, hoje são membros da igreja lá em Niterói. Eram membros, né? Espero que ainda sejam. Mas o ponto é esse. Gente que olha para a tragédia. Gente que olha para o desespero. Gente que olha para o drama. E consegue enxergar que Deus pode fazer algo ali. Quem quer isso para a sua vida? Quer? Para terminar. Na hora difícil, sabe o que acontece? O deboche se transforma em triunfo. Olha o 16. Eles chegam e diz que no 16 os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo. O diabo, o inimigo fazendo festa em cima das minhas coisas. O diabo fazendo festa em cima da família, porque tinha familiar lá, esposa, filhos. O inferno fazendo festa com os meus bens. Davi, olha o 17. Feriu-os Davi. Fica imaginando, acho que todo mundo, né, é bem assim, aquela coisa visual, né? Você vê um negócio disso aqui, você fala, o que Davi fez, né? Acho que ele, no cavalo lá, pegou a espada. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Isso dá 1 dia e meio, não é isso? 1 dia e meio de batalha. Sabe quando alguém quer vencer? Não para até vencer. Sabe quando alguém quer vencer em oração? Não para de orar até vencer em oração, ter paz no coração. Não para de orar até alguma coisa acontecer.
No mínimo Deus fala, pode parar de orar que eu já ouvi a tua oração. Adore, agradeça. 1 dia e meio, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços fugiram montados em camelos. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quem pega essa palavra para a sua vida essa noite? Fique em pé, em o nome de Jesus. E tudo isso porque Davi, no meio da sua angústia, ele se esforçou no seu Deus. Ele falou, eu vou buscar Deus. Eu voltarei a buscar. Eu vou orar. Eu vou levar a sério. Eu vou perguntar, fazer a pergunta talvez mais absurda que eu fiz na minha vida. Eu devo ir atrás e resgatar filhos, mulheres. Senhor, em outras palavras, toma conta da minha vida. Eu quero que o Senhor volte a ser Senhor, Senhor de tudo, cada milímetro, cada centímetro, cada assunto da minha vida. Em o nome de Jesus. Feche seus olhos. Em o nome de Jesus. Nós vamos estar cantando aqui. E eu quero chamar você que quer dar esse passo hoje. Você quer vir aqui à frente, e é o primeiro passo de fé, de você fazer algo com a fé, porque fé sem obras é morta. Fé onde você não se mexe, é morta. E o se mexer aqui, é claro que tem muitas maneiras, e eu quero que você venha aqui à frente, que é a primeira nessa noite pelo menos. Eu quero orar com você, e você hoje buscar em Deus, não é nem entender qual é o passo de fé. Nós já entendemos qual é o passo de fé nessa noite. É voltar para a palavra, é voltar para a oração, é voltar a Deus ser aquele todo-poderoso, que tudo vai acontecer, tudo vai cooperar para o meu bem. Eu que amo o Senhor. Vai ficar essa mesmo? Em o nome de Jesus. Eu quero te convidar. E você que está no meio de luta, você que entrou aqui angustiado, você que entrou angustiada, como Davi, pior momento da vida dele, desesperado, ele se esforçou. Talvez você se esforçou para chegar aqui hoje, mas a batalha continua aqui dentro. Há uma batalha ainda continuando aqui para você resistir, para você não crer, para você falar assim, eu não quero me decepcionar, eu já me decepcionei. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor, o Espírito Santo renove a sua fé nessa noite. Mas o esforço, o levantar-se é seu, de você voltar a se entregar, de você romper, jogar fora tudo que se colocou entre você e esse Deus poderoso, esse Deus de amor, esse Deus que tem o melhor, esse Deus que mesmo que você não entenda, Ele está no controle de tudo. Ele vai fazer, no meio da angústia, do desespero, Ele vai trazer ali algo que só parece problema, mas é uma bênção disfarçada. E os teus olhos vão mudar nessa noite. A tua atitude, o teu olhar, os teus olhos serão candeias da alma mesmo. Não mais para te desesperar, não mais para te angustiar, não mais para te derrotar antes de começar a enfrentar qualquer coisa. Mas os olhos serão candeia da alma para você se alegrar. Como Davi dizia, te aquieta, ó minha alma, dentro de mim. Aquieta aí, emoções, sentimentos agitados, aquieta, porque tu verás o bem do Senhor. Dizia Davi para a própria alma dele, dizia para si mesmo, você vai ver o bem do Senhor. Você vai ver. Eu quero te convidar, saia do seu lugar. Pode vir, venha com fé. Tem alguém preocupado com reputação aqui ainda? É impressionante como essas coisas vêm em cima da gente quando é hora de orar. Ah, eu vou lá na frente. Ah, vão me olhar. Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa. Quebrado isso em nome de Jesus. Vem.
Eu quero chamar os líderes de célula, pastores, presbíteros, líderes de ministério, vice de célula. Eu queria pedir, venha para cá. Nós queremos orar. Se você estiver doente, preste atenção. Doença. Se for doença, claro, se for outro assunto, você vai dizer qual é o teu motivo de oração. Mas enfermidade, nós queremos orar com você, como eu fiz à tarde com a moça aqui. Eu orei 3, 4, 5 vezes, fui perguntando, melhorou, melhorou, faz o movimento. E na hora que ela fazia os movimentos que ela achava que não poderia fazer, ela percebeu que não tinha mais dor nenhuma. Então nós vamos orar uma vez, orar duas, em o nome do Senhor Jesus. Onde estão os outros líderes de célula, ministros, voluntários? Isso, vem para cá, você é ministro, voluntário nessa igreja.